Gênesis 50, verso 15 em diante. Obrigado, viu? Não estou vendo quem está aí. Grande será seu galardão. Gênesis 50, a partir do verso 15. Nós começamos a estudar, desde terça-feira passada, sobre a jornada de José, lançado dentro de um buraco pelos irmãos, vendido como escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas, indo amargar escravidão no Egito. Aí Deus prospera na casa de Potifar. Depois a mulher do chefe se apaixona por ele, tenta assediá-lo, mas José é fiel a Deus, permanece fiel. E por não negociar esses valores, amarga cerca de 13 anos de cadeia injusta. Ainda assim, José permanece fiel. E porque ele é fiel, Deus o abençoa, Deus o honra sobremaneira. E Deus coloca sobre ele sua bênção. De forma que onde José toca, prospera. E essa prosperidade é vista por seus escravizadores, seja Potifar, seja o responsável pelo presídio. E entregam a José a gestão de propriedades, a gestão da penitenciária. Até que José interpreta os sonhos de Faraó, sonhos complexos, que os magos, os feiticeiros, os filósofos, os sábios do Egito não conseguiram interpretar. José é levantado por Deus como o segundo homem mais poderoso do planeta. O segundo homem mais poderoso do planeta. Acima dele só Faraó, considerado Deus rei. Durante 7 anos de fartura, ele guarda 20% de toda a produção agrícola em depósitos monstruosos. Obras de engenharia e arquitetura que nos fariam ficar impressionados. Os 7 anos de fome vêm, e depois do primeiro ano de fome, os seus irmãos, aqueles que o lançaram no buraco, venderam como escravo, mentiram para o pai que José havia morrido. Vem até o Egito e, pela providência de Deus, José está diante dos seus irmãos. Os seus irmãos não o reconhecem, porque José estava muito diferente, mais forte, a característica da roupa, a característica do cabelo, da barba, a cultura egípcia. José havia assimilado muitos dos aspectos da cultura egípcia no porte, na fisionomia. José os conhece, os seus irmãos não o conhecem. José monta um plano, e naquele plano Benjamim fica aprisionado por José, é o irmão mais novo, até que os seus irmãos dizem: se esse menino ficar preso aqui, o nosso pai vai morrer, porque o nosso pai chora todos os anos por um filho que se foi há muitos anos. E naquele momento José não consegue se conter, ele chora. E ele se revela aos seus irmãos, e o texto diz que foi um grito enorme, choro alto, a ponto de toda a corte egípcia ouvir e perguntar: o que está acontecendo? E José diz: não fiquem tristes, vocês me enviaram para cá, ou vocês acham que me enviaram para cá, mas quem me trouxe para o Egito foi Deus. Deus me enviou antes de vocês, para que eu pudesse agora conservar a vida de vocês. E nós vimos na terça-feira passada, que para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os vales da vida, os momentos de trevas, a noite escura da alma, horas de dores e de angústia e dificuldade, nós precisamos nos agarrar, ainda que não consigamos compreender a doutrina da soberania de Deus. Embora não entendamos, nós precisamos, pela fé, nos lançar e nos agarrar a essa doutrina. A doutrina de que Deus, em sua soberania gloriosa, misteriosa, controla todas as coisas, inclusive as coisas que nós tendemos a chamar de mal. E Deus utiliza essas circunstâncias para nos quebrantar, nos humilhar e tantas outras vezes mudar a circunstância de outras pessoas. Paulo fala sobre isso em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo que, se a gente pudesse torcer a página das Escrituras, pingaria sangue. Porque ali Paulo fala da criação que geme por conta do cativeiro do pecado de Adão e Eva, animais que são hostilizados, rios que são poluídos, a ação humana que degrada o meio ambiente. Paulo diz que a criação geme,
e suporta angústias por conta do cativeiro do pecado. E é dentro desse contexto de dor, de aflição, a que o mundo foi aprisionado por conta do pecado, que Paulo diz: todas as coisas, até mesmo as dificílimas, as impossíveis de serem compreendidas. Um atropelamento, a morte de um filho, um câncer, o luto, o desemprego, portas fechadas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na semana passada a gente pincelou um pouco sobre Jó, aquele homem que perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, perde os amigos e enfrenta uma crise severa em seu casamento, a ponto da mulher dizer para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. E nós vimos que Jó, no final da vida, ele diz para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois daquela jornada de sofrimento inexplicável, porque Jó não obteve de Deus explicação para o seu sofrimento. Ele era justo, homem bom, que se desviava do mal, que temia a Deus. Mas depois daquele sofrimento inexplicável, Jó disse: agora, Deus, os meus olhos te veem. Esse vale da sombra da morte, que o Senhor me fez andar por ele, me levou a um tipo de revelação, de intimidade, de relacionamento, de conhecimento do Senhor e com o Senhor, que de outra forma eu não teria. José traz os irmãos dele para o Egito, as esposas dos irmãos, os filhos dos irmãos, seu pai que ainda estava vivo, velhinho, Jacó, toda a sua parentela, cerca de 70 pessoas. Vivem tempos bons, tempos de bonança, porque José era o segundo homem mais poderoso do planeta. Ele traz os israelitas, a descendência de Jacó, para morar numa região do Egito chamada Gósen, uma região muito próspera, com muita água, muitos oásis, muita floresta, riquíssima, uma região de agricultura próspera, pecuária próspera, cultura desenvolvida, requintada. Os anos que se seguem são anos bons. A família de José mora no palácio, faz parte da nobreza. Só que Jacó, que já estava velho, quando vem para o Egito, morre. E quando Jacó morre, os irmãos de José demonstram que não conseguiram lidar bem com a culpa que eles traziam no coração. Tem gente que é assim, foi perdoada por Deus, foi perdoada pelos outros, mas tem dificuldade em lidar com a sua própria culpa. Tem gente que carrega fantasmas de ações ruins que fez no passado, das quais já foi perdoada por Deus, mas não consegue lidar bem com esse perdão, porque a pessoa não consegue se perdoar. E os irmãos de José elaboram um plano. Eles pensam o seguinte: José não nos perdoou coisa nenhuma. O que a gente fez com ele foi grave demais. E foi, né, gente? Nós jogamos ele dentro de um buraco. Ele ouviu a gente falando: nós vamos matá-lo. Nós só não o matamos porque nossa ganância foi maior. Passou uma caravana de ismaelitas, escravizadores ali, senhores de escravos, e a gente viu a possibilidade de lucro. Mas nós iríamos matá-lo. Essa era a nossa intenção. Nós o enviamos como escravo para a terra pagã, língua pagã, religião pagã. Nós o privamos do contato com o papai, com a nossa família, por mais de 2 décadas. O que a gente fez foi grave demais. O que a gente fez não é digno de ser perdoado. José não tem condições de nos perdoar completamente, não. Muito provavelmente os irmãos pensaram assim. E eles elaboram um plano de tentar ganhar tempo, tentar ganhar mais misericórdia. E o capítulo 50, verso 15, diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram:
Disseram para quem? Disseram uns para os outros. É possível que José tenha ódio de nós. Poxa vida, gente. Eles já estavam morando no Egito há muitos anos, desfrutando de prosperidade, faziam parte da nobreza, partilhavam de banquetes, comida boa, bebida boa. Os filhos estudavam nas melhores universidades do Egito, por anos a fio, comiam juntos, celebravam juntos. E depois de todo aquele tempo, eles chegam à seguinte conclusão: José nos odeia. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, o texto diz que mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Olha o que acontece aqui, gente. Os irmãos de José contratam artistas, protagonistas de filmes. Eles estavam, afinal de contas, no centro do poder econômico de todo mundo da época. Eles não tinham falta de recursos. Artistas dramáticos. E ordenam a esses homens que mintam. Subornaram esses homens. Esses homens chegam até José em lágrimas, ajoelhados, e dizem: olha, nós tivemos contato com seu pai Jacó, homem de Deus, viu? Hebreu, homem crente, patriarca da aliança. E o seu pai confidenciou para nós uma preocupação que ele tinha, de que quando ele morresse, você se vingaria do mal que os seus irmãos te fizeram. E o seu pai fez um último pedido antes de morrer. Não foi que você repartisse uma herança muito grande com seus irmãos, não. Foi que você os perdoasse, porque eles fizeram mal com você. E aí José, na medida que vai ouvindo tudo aquilo, revive todo o mal que seus irmãos lhe fizeram. Porque a dor que nos causam, gente, ela é real. A dor que nos causam está lá. As feridas permanecem cicatrizadas, mas as marcas estão ali. Eu lembro quando eu tomei esse tombo de bicicleta, que me deu uma fratura exposta e mais uma puxada nos meus nervos radial e mediano, e eu fiquei 20 dias sem dormir, tomando choques assim, 24 horas. E o alívio que eu tinha era quando eu colocava o meu braço dentro de uma bacia com um balde cheio de gelo. Eu enchia o balde até a tampa de gelo, colocava meu braço e ali ficava horas e vinha aquele alívio. Quando o gelo derretia, começavam a vir novamente as ondas de choque. Então colocar o balde naquele gelo trazia alívio. E interessante, esses dias eu falei: deixa eu relembrar aquilo. Não aguentei colocar o braço até o fim dentro de um balde com gelo, porque dói. Então meu braço está cicatrizado. Mas um dia, eu voltando para Caldas Novas, em frente ao Sesc ali, Marco Aurélio, onde eu caí de bicicleta há muitos anos, a Raquel estava do meu lado, eu dirigindo. Quando eu passei em frente, eu me vi caindo. E eu senti a dor da queda. Inconscientemente. O meu corpo armazenou isso, minha mente guardou isso e projetou em mim. José, quando os irmãos desabafam, quando os artistas desabafam, tudo aquilo vem. E a dor é real. Foi jogado no buraco. Lacerações foram causadas. O corpo foi exposto a arranhões. Foi vendido. Gênesis diz que ele gritava, ele suplicava para os seus irmãos terem misericórdia dele, e seus irmãos não tiveram misericórdia, enquanto ele era vendido e levado amarrado até o Egito. Ele se lembrou dos 23 anos de cadeia na penitenciária do Egito. E aí, pouco tempo depois, os irmãos chegam. E os irmãos chegam, e agora são eles que se ajoelham diante de José. E aqui a gente vê cumprido os sonhos de José. Os irmãos o venderam como escravo e o odiaram porque José sonhou que seus irmãos se ajoelhariam diante dele. Note que toda a circunstância que aconteceu não preservou os irmãos disso.
Porque Deus é soberano e quando Ele determina que determinadas situações acontecerão em nossas vidas, elas vão acontecer, não importa o que a gente faça. Deus governa cada detalhe da nossa vida e isso deve nos convocar ao descanso. Não é o que fazemos que mudará as circunstâncias, nem o que deixamos de fazer que mudará as circunstâncias. Nós precisamos descansar em Deus, certos de que as portas que se abrem e as portas que se fecham são abertas ou fechadas por Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso nos leva a descansar dia após dia. E agora os irmãos cumprem os sonhos que José teve lá atrás, de que eles se ajoelhariam diante dele, e os seus irmãos se prostram. E eles declaram voluntariamente: somos seus escravos. Só queremos que você não nos mate. Só queremos que você preserve a nossa vida. E o que vem a seguir dos lábios de José são as declarações talvez mais lindas de toda a Bíblia Sagrada a respeito do perdão. A respeito de alguém que compreendeu o valor da soberania de Deus. O fato de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E de que a gente não pode pagar o mal que as pessoas nos fazem com outro mal. Nesse sentido, José, ele pré-anuncia o Evangelho. Porque o Evangelho fala de perdão àqueles que merecem condenação. O Evangelho fala de redenção àqueles que merecem morte. E é isso que José gratuitamente oferece a seus irmãos. Perdão, redenção, vida restaurada em abundância. Em Gênesis 50, o texto diz que depois de chorar, José, no verso 19, respondeu o seguinte aos seus irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Será que eu estou no lugar de Deus? Em primeiro lugar, José está dizendo: eu não vou punir vocês com o mesmo mal que vocês fizeram a mim, porque eu não sou Deus. O que José está dizendo aqui, em outras palavras, é: só Deus é o justo juiz. Seu Madruga já dizia, né? Sabedoria dos Chaves, viu? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Porque toda pessoa que alimenta rancor, que maquina a amargura, ela sempre deseja que o outro pague muito mais do que a mesma moeda. Tem um ditado clássico que diz: eu quero que aquela pessoa pague na mesma moeda. Não. A pessoa amargurada, a pessoa irada, a pessoa que alimenta vingança, ela quer muito mais que a mesma moeda. O rancor dela quer que a pessoa morra, se necessário for. É muito mais do que o mal que ela recebeu. E José entende: eu não sou Deus. Só Deus é o justo juiz. Só Deus pode me vingar. Só Deus pode retribuir o mal que me fizeram com uma justiça correta. Porque só Deus é santo. Isso é libertador. Quando as pessoas nos fazem mal, quando circunstâncias difíceis acontecem, no lugar de você desejar pagar o mal com o mal, você as entregar nas mãos daquele que vê tudo perfeitamente, que conhece as motivações, conhece as maquinações do coração. E ao entregar, você pode descansar, porque Deus garantiu que ouve a causa dos seus filhos e no tempo certo retribuirá. O Senhor disse: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Isso está em Romanos, capítulo 15. Davi reproduz isso nos Salmos. No Salmo 3, Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão, e no meio do deserto ele diz: são muitos os que olham para mim e dizem: não tem mais salvação. Mas Deus, tu és o meu escudo, tu és a minha herança. Eu entrego os meus inimigos ao Senhor. Depois que Davi faz isso, ele diz: deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. E mais, não tenho medo dos milhares de adversários que levantam contra mim de todos os lados.
Quando nós, no lugar de alimentar vingança, rancor, amargura, pelo mal que nos fazem, entregamos essas causas a Deus, algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, a gente desfruta de sanidade. A amargura corrói o nosso pensamento, transtorna o nosso jeito de raciocinar. A amargura afeta as nossas emoções, nos arruína, destrói nosso sono, causa dores musculares. Quando nós entregamos a Deus, Davi nos ensina, ele experimenta de sanidade, o sono dele é fortalecido e o medo é varrido do coração. Porque coisas ruins podem até acontecer com a gente, fisicamente. Mas nós temos a garantia de que ninguém pode destruir o nosso relacionamento e o nosso destino eterno. Porque o nosso destino eterno foi comprado pela cruz, pelo sangue precioso de Jesus, que nos concedeu gratuitamente a vida eterna com Ele. Por que a gente não se vinga? Por que a gente luta para não carregar amargura, rancor, contra o mal que as pessoas nos fazem? Porque só Deus é juiz. E a gente não quer que a pessoa pague com a mesma moeda. A gente não tem limites para o mal, se nós alimentarmos o mal que existe dentro de nós. Então a gente diz, nós não somos Deus. E que bom que não somos. Há um Deus que é santo. Há um Deus que vê imparcialmente e julga com imparcialidade. Eu entrego nas mãos desse Deus. E eu posso descansar por isso. Mas tem mais. Em segundo lugar, José diz no verso 20, vocês, na verdade, ele está reconhecendo aqui um fato, gente. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Em segundo lugar, José diz, eu não vou me vingar de vocês, antes eu vou perdoar, porque eu acredito na doutrina da providência de Deus. O senhor sabe o que significa a doutrina da providência de Deus? A doutrina da providência de Deus significa que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, até os que caíram, viu, Juliana? Também são contados por Deus. A doutrina da providência de Deus ensina que cada uma dá mais de 6 trilhão de estrelas. Sabe o que é sextilhão? Milhão, bilhão, sextilhão. É o que se estima que tem de estrela no universo. Vários sextilhões. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma dessas 6 trilhões de estrelas pelo nome. E todas lhe obedecem. Esse Deus, em sua soberania, decretou antes da fundação do mundo cada folha que cai. Cada canto do beija-flor. Canto não, voo do beija-flor. Canto do sabiá. Canto do bem-te-vi. Cada bater de asas dos pássaros. Deus decretou tudo isso. Cada momento da vida. Cada circunstância. Cada pessoa que cruza o nosso caminho. Cada pessoa com quem nos relacionamos. E a doutrina da providência assegura que Deus usará tudo isso para a glória dele e para gerar bem para as nossas vidas. Mesmo quando a gente não consegue enxergar. Por que aquela circunstância pode gerar bem? Jó não conseguia enxergar. José, quando foi jogado no buraco, não conseguia enxergar. José, quando foi traído pela esposa de Potifar, que o acusou injustamente, certamente não conseguia enxergar. José, quando amargou 23 anos de cadeia injusta, certamente não conseguia enxergar. Mas naquela situação, já bem mais maduro, talvez caminhando para a terceira idade, José diz aos seus irmãos, eu precisei de muito chão na vida, comer muito quilo de sal, muita dor, para entender que Deus estava conduzindo cada caminho. Deus, em sua soberania, que eu não consigo compreender, conduzia inclusive os atos maus de vocês. José chama o que os seus irmãos fizeram de atos maus. Mas José diz, Deus, em sua soberania, estava controlando inclusive isso, para gerar um bem maior. Que vocês pudessem ser trazidos para cá,
que eu pudesse estar preso no momento em que Faraó teve sonhos, que eu pudesse interpretar aqueles sonhos, que eu pudesse ser o homem para guardar comida, porque a fome viria, e quando a fome viesse, vocês viriam aqui, e Deus me usaria para proteger vocês. Eu não vou me vingar, porque é Deus que governa cada detalhe, e foi a provisão amorosa dele que me trouxe para cá. Não foi o mal de vocês. O mal foi o agente que Deus usou, mas quem me trouxe para cá foi Deus. E quando nós cremos na provisão de Deus, de que Deus em sua soberania pode fazer a ferida, mas Ele também cura a ferida, e que muitas vezes Deus faz a ferida para o nosso bem, para que o nosso orgulho seja revelado, nossa malignidade seja revelada, nossa superficialidade seja revelada. Hoje, Giovana, eu estou numa luta, porque eu estou ouvindo o seu podcast, e estou ouvindo o podcast que fala da conversão da Luísa Posse e do marido dela. Que história linda! Vou mandar para você depois. O marido dela foi o produtor do programa do Faustão por 22 anos. E ela falando que foi criada para ser feminista, para estar nos top 5 do Brasil, na boca de todo mundo e tal. E foi criada para ser feminista, nunca casar, nunca ter filho. E aquele vácuo no coração, e conheceu Jesus, batizou, ela e o marido dela. E eles falam, né, que um povo que eles nunca queriam se envolver era com aquela gente. Aquela gente são os crentes. E o maior público dela na música é o público LGBTQIA+. E eu estou lá ouvindo você um pedacinho, escutando o podcast deles, os testemunhos, que coisa mais linda. E ela falando que muitos sofrimentos que ela teve que enfrentar na vida foram necessários para revelar a ela o vácuo, o buraco no coração, aquele vazio existencial enorme. Até que um dia, ela já casada, com os menininhos de 3, 4 anos, e viu os filhinhos de 3, 4 anos trazendo cerveja para ela. E os menininhos com um sorriso nos lábios, que estavam trazendo bebida alcoólica para ela. Caiu a ficha. É isso que eu quero para os meus filhos. Eles com 3 anos de idade trazendo álcool para mim, com um sorriso nos lábios. E ela disse, eu não posso continuar tendo essa vida. E aí ela contando que falou, hoje vai ser o último dia, eu quero beber. E quando a gente vai para os shoppings, na praça de alimentação, tem aquelas torres, né, Renato? Ela disse que bebeu 4 daquelas torres. Imagina, sozinha. Tanto que o negócio é violento. Bebeu 4 daquelas torres. Na 4ª torre, ela disse, eu ainda não cheguei na vibe. E uma voz falou com ela, isso aqui nunca vai te fazer chegar na vibe. Você precisa de outra coisa. Você precisa de mim para ser de fato feliz. E aí ela vai desenvolvendo com o marido dela toda a história da conversão dos dois, coisa mais linda do mundo. Providência de Deus, gente. Deus muitas vezes faz a ferida para revelar outras feridas muito mais profundas, para que a gente vá até Ele e seja transformado. O salmista falou isso, Salmo 119. O sofrimento fez bem para mim, porque me ensinou a amar a tua palavra. Quantas pessoas vão até Deus? Somente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora do aperto, na hora que todas as portas se fecharam, quando elas estão diante daquilo que a gente chama de impossíveis. E quando elas vão para Deus nessa circunstância, em absoluto desespero, a promessa de Deus se cumpre. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse momento a pessoa descobre a verdadeira vida, uma alegria que Rivotril nenhum pode oferecer. E a pessoa experimenta vida e vida abundante. José entende isso, a providência de Deus. Por isso eu não vou me vingar. E ele termina dizendo, e o que ele diz é a revelação de um compromisso que ele assume no verso 21. José diz, portanto, não tenham medo. Eu sei que foi o medo que fez com que vocês mentissem para mim.
contratando artistas para mentir a respeito do papai. Eu sei que foi o medo que fez com que vocês se ajoelhassem diante de mim. Eu sei que foi o medo que fez com que vocês imaginassem que eu iria prejudicá-los. O medo faz isso com a gente amplifica o mal. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês. E eu sustentarei os filhos de vocês. E no lugar de ser consolado por todo o mal que recebeu dos seus irmãos, o texto termina no verso 21 dizendo que foi José quem consolou seus irmãos e lhes falou ao coração. Em primeiro lugar, eu não vou alimentar ódio, amargura, desejo de vingança. Antes eu vou perdoar vocês, porque eu não sou Deus. Porque se eu quiser fazer o mal, não tem esse negócio de pagar com a mesma moeda, não. É muito mais. Então eu preciso entregar para Deus, porque só Ele é justo. Segundo lugar, eu não vou alimentar amargura, ódio, rancor, porque eu creio na providência de Deus. Ele utiliza, inclusive, agentes do mal para para fazer algo bom em minha vida. Em terceiro lugar, eu não vou fazer o mal contra vocês, porque eu tenho um chamado. O meu chamado é pagar o mal com o bem. E lá na frente, Paulo, muito provavelmente, está usando esse exemplo de José, dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando injuriado, não revidava com injúrias. Quando ultrajado, não revidava com ultrajes. Quando esbofeteado, acusado falsamente, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando ele se submete a ficar pendurado por 6 horas no madeiro, recebendo a plena ira de Deus contra os pecados da humanidade, nele que nunca cometeu pecado, Jesus estava pagando pelo mal de todos nós e pelo mal que todos estavam fazendo contra ele, com o bem maior, garantindo para mim e para você o perdão dos pecados do passado, do presente e inclusive do futuro. Garantindo que nós, os que estamos nele, seríamos tornados filhos de Deus e receberíamos promessa de vida eterna. E o chamado de José continua ecoando para as nossas vidas hoje. Nesse mundo de seres humanos egoístas, seres humanos, nós, maus, seres humanos gananciosos, avarentos, vingativos, seres humanos trapaceiros, seres humanos que querem subir na carreira profissional, destruindo outros, atropelando pessoas, histórias, princípios, onde sócios traem sócios, filhos traem pais, irmãos traem irmãos por causa de dinheiro. É uma tragédia quando um pai muito rico morre e tem 5, 6 irmãos ali. Aquele inventário, na maioria das vezes, vai dar um problema enorme em família. E o chamado de José, o exemplo de José, que é o exemplo do Evangelho, continua ecoando hoje. Não pague o mal com o mal, porque você não terá medidas para praticar o mal. Nunca será na mesma moeda. Entregue sua causa ao justo juiz. Em segundo lugar, não apenas diga que você crê, procure demonstrar com seu jeito de viver que você é dependente absolutamente da doutrina da providência de Deus. Você sabe que nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. Você sabe que nem um piadinho de um passarinho que acabou de nascer. Eu não sei como é que piado fala, se ele é pronunciado, se ele é gritado. Nenhum piadinho acontece sem a soberania de Deus decretar. Portanto, descanse na provisão de Deus, inclusive no mal que fizeram contra você. Em terceiro lugar, não permita que o mal triunfe sobre sua vida. Porque Jesus Cristo, ao declarar na cruz, está consumado, Ele tornou você um cidadão que vai pagar o mal com o bem. Porque quando o mal nos vence, o mal nos destrói. O mal nos corrói. O mal rouba o nosso sono, rouba a nossa paz. O mal sequestra a nossa vida de oração.
O mal nos utiliza para a gente contaminar outros. Uma pessoa amargurada contamina outros. Você foi tornado agente de paz, cidadão da luz, gente perdoadora, gente para refletir as virtudes de Cristo Jesus. Entregue sua causa nas mãos de Deus. Confie na providência misteriosa de Deus e tome uma decisão. Eu fui perdoado, sendo o maior de todos os devedores, de uma dívida impagável por Cristo Jesus. E agora, eu vou pagar o mal que eles me fazem, ofertando bem. Porque assim eu e você deixaremos o rastro, pegadas que mostram a jornada até Cristo Jesus. Eu não sei se você gosta de filme. O Marcelo era pequeno e eu termino contando essa história. Foi quando começou a sair a trilogia do Star Wars. A última trilogia. Porque lá na década de 70, George Lucas revolucionou o cinema, lançando Star Wars. Aí veio o 1, o 2 e o 3. Aí agora, no final dos anos 90, início dos anos 2000, George Lucas lança mais 3 filmes. Só que esses 3 filmes, na ordem cronológica, eles acontecem antes daqueles dos anos 80, entenderam? Os primeiros 3 filmes nos mostram Darth Vader. Lembra do Darth Vader? Aquela respiração que causava medo em todo mundo, vestido todo de preto. E aí esses 3 últimos filmes feitos agora, nos anos 2000, mostram como Darth Vader se tornou Darth Vader. E é incrível. Ele começou a desenvolver um poder tão grande como Jedi, que ele sonhava que a sua esposa morreria. E ele disse, eu vou fazer de tudo, mas eu não vou permitir que ela morra. E ele fez de tudo, até se aliançar com as forças do mal. E quando ele se aliançou com as forças do mal, aquilo que ele tanto trabalhou para evitar, foi ele quem causou. Foi ele quem causou a morte da amada. Porque ele se deixou consumir pelo mal. E uma vez consumido pelo mal, tudo aquilo que ele queria que não acontecesse, acontece. Porque o mal destrói quem o carrega e o mal destrói todas as pessoas ao seu redor. Eu e você temos um chamado diferente. Não nos deixar vencer pelo mal, mas pagar o mal com o bem. Não precisamos inventar o caminho. Jesus Cristo já construiu a roda. Ele se entregou por nós, realizando o supremo bem. E o nosso chamado é, dependentes dele, seguirmos isso. Porque fomos tornados perdoadores por natureza. Recebemos um perdão completo, para agora sermos perdoadores das causas más que fazem contra nós. Pode parecer que essa mensagem é muito distante, viu? Mas não é. Cada um de nós aqui, se não foi, é. Se não é, será traído, decepcionado, injustamente acusado, caluniado, prejudicado por pessoas próximas. E são as pessoas próximas que causam as feridas mais dolorosas. E quando isso acontecer, lembre-se desse texto. Eu não sou Deus. Eu creio na providência de Deus. E eu não vou deixar o mal triunfar sobre mim. Eu pagarei o mal com o bem. Porque Cristo já realizou o supremo bem em minha vida. Sendo eu o agente do maior mal contra ele, a ponto de matá-lo. O meu pecado o matou. Ele me perdoou completamente e me garantiu a vida eterna. Não pague o mal com o mal. Antes, vença o mal pela prática do bem. Amém? Vamos orar, gente? Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. É depender todo dia da graça de Deus. Todo dia. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Não permita que nenhum de nós aqui, nenhum,
daqueles também que não estão aqui, são nossos irmãos em Cristo. Não permita que nossas vidas sejam tornadas moradas da amargura, do rancor, do desejo de vingança, da retaliação, porque nós não temos limites para o nosso mal. O mal nos destrói, o mal rouba a nossa paz, o mal sequestra nossa oração, nossa alegria no Senhor, nossa alegria na comunhão uns com os outros. O mal contamina outras pessoas que nos cercam. Não permita que isso aconteça em nossas vidas, Deus. Ajuda-nos. Lembra-nos disso que refletimos nessa noite. Lembra-nos da Tua palavra. Lembra-nos do que Cristo fez por nós. Que, em primeiro lugar, tenhamos a consciência de que só o Senhor é justo juiz. Nós não somos juízes e também nem justos para julgar. Em segundo lugar, dá-nos a dádiva de sempre lembrar de que nenhuma folha cai sem o decreto do Senhor, que descansemos na verdade da Tua providência, que usa inclusive a maldade de seres humanos para gerar em nós um bem. E muitas vezes o bem é nos humilhar, o bem é nos quebrantar, o bem é nos aproximar do Senhor em humildade para nos santificar. E, ó Pai, e que nós sejamos prósperos em ofertar o bem quando nos fizerem o mal, prósperos em perdoar, prósperos em sermos generosos, prósperos na prática do bem, e que esse jeito de viver possa, ó Deus, mostrar de forma imperfeita que Cristo é real em nossas vidas, que Ele nos transformou e que nós não conseguiríamos fazer o bem se antes Ele, que é a fonte de todo perdão, não tivesse nos alcançado e nos transformado. E que ao fazermos o bem, tentarmos fazer o bem a quem nos faz mal, nós possamos ser usados pelo Senhor, para que muitas pessoas conheçam Cristo Jesus, se rendam a elas e sejam libertas do ódio, do rancor, da amargura, do orgulho, da vingança, e experimentem a paz que excede todo entendimento. E que a graça de Deus o Pai, o amor maravilhoso de Jesus o Filho, o consolo, o sustento, a força do Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, essa é a promessa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre você, até o seu resgate final, até o dia em que Cristo fará novas todas as coisas. No nome dele,